tudo bem? Olá, tudo bem? O meu nome é Gláucia Elisa Zinani Rodrigues, sou doutoranda em História para a Universidade de Passo Fundo, a minha orientadora, professora doutora Gisele Zanotto. Então, eu vou fazer uma apresentação para vocês, assim, de uma parte bem pequena do meu artigo, né, que será publicado neste evento. Então, eu gostaria muito de convidá-los também à leitura do artigo, porque aqui a gente vai colocar apenas um trecho, né, para vocês, né, então, da pesquisa. Deixa eu encontrar aqui, ó. E a gente tem pouco tempo, né, então por isso também, né, a gente tem pouco tempo. Então, grupos de 11, a representação política em Cágada ou a história de uma cidade a passo de Gladstone Osório Márcico. Doutoranda em História Gláucia Elisa Zinani Rodrigues, orientação Gisele Zanotto, né? Então, nós temos em Erechim, ali se situa no Rio Grande do Sul, aqui algumas fotos do Castelinho, antiga Comissão de Terras, e da Prefeitura Municipal, a Intendência, ali abaixo, né? O Gladstone Osório Márcico, né? Então, ele foi vereador em Erechim, e de 56 ao período de 59, pelo partido PTB. Então, a definição que a gente utiliza para o trabalho é que a sátira vem de tradição lucílica, caracteriza-se pela utilização regular de exâmetros e pela finalidade moralizadora dos textos. Nela, o riso é utilizado como meio de denúncia dos vícios da humanidade, né? O cruzamento de fontes inclui revisão bibliográfica e utiliza para análise o conceito de representação de Roger Chartier, que define a relação, né? Entre história e ficção, a distinção parece clara e resolvida. Se aceita que em todas as suas formas míticas, literárias, metafóricas, a ficção é um discurso que informa do real, mas não pretende nem abonar-se nele, enquanto a história pretende dar uma representação adequada da realidade que foi e já não é, né, segundo Chartier. E aí nós temos que o estudo analisa a representação do grupos de 11 na obra literária satírica Cágada, ou a história de uma cidade a passo de, do escritor erechinense Gladstone Osório Márcico, 1927 a 1976, né? O recorte do estudo é o ano de publicação do romance, em 1974. Espera-se encontrar elementos verossimilhantes com o movimento do grupo de 11, liderada por Leonel de Moura Brizola, e a movimentação na região do Alto Uruguai. Então, nós vamos ter aqui um excerto do livro Cágada. Ele vai dizer o seguinte sobre o Leonel Brizola. O comandante teceu longos elogios ao seu querido Brizola, embora alguns excessos de ultimamente. Não vá me dizer, comandante, que o Brizola é seu parente, comentou o Perna de Pau. Pois olhe bem que eu me sentiria honrado. Fiquei sabendo, senhores, que morei algum tempo escondido em Carazinho, antes de vir para cá. Era tico de gente, piazote, mas esperto e precoce como poucos. Certa feita se meteu numa enrascada, coisas da mocidade. Tudo começou quando o danado resolveu organizar um time de futebol, espécie de um grupo de 11, e lançou a ideia de um campeonato juvenil pela redondeza. Mas era engraçado, ele é quem organizava o time dos outros. E assim foi se expandindo a sua ideia por Passo Fundo, Marau, Casca, etc. e tal, até que se formou uma verdadeira liga que passou a representar força e uma ameaça. Quando ele e seu grupo de confederados resolviam querer alguma coisa, ninguém podia dizer não, pois se uniam. Então, ele é o excerto do Márcico, né, que ele diz sobre o Brizola. Daí a gente observa que a Baldiceira, que fez um livro histórico, que ela fez uma análise ali do grupo dos 11, do 11, né, ela vai dizer o que do Leonel Brizola? Era filho de pequenos proprietários rurais do interior de Carazinho, então distrito de Passo Fundo. Emergiu como candidato natural do PTB ao governo do estado. Segundo Felizardo, sobre a origem do grupo de 11, os grupos de 11 formados entre o final de 1963 e o início de 1964, sob a liderança de Leonel Brizola. Né? Então, o primeiro excerto de cima é da Baldiceira e o segundo é do Felizardo.
Em Cágada, o personagem comandante ouve na rádio chamado de Brizola e organiza a criação de um grupo de 11. Então, em Cágada também ocorre esse chamamento, né, às camadas sociais, né. Então, em Cágada acontece o seguinte, né, que é o nome da cidade que foi envolvida nesse grupo de 11. Realmente, Cágada foi o primeiro município do Brasil a ter o segundo grupo de 11 divulgado pela rádio Mairink Veiga. E com uma particularidade, o grupo de 11, anunciou o locutor, era formado de toda a população do perímetro urbano, suburbano rural. Verdade que na relação apareciam estranhamente de um lado nomes como Ovo de Páscoa, Perna de Pau, Comandante, Babico e mais 3 inteligíveis. De outro, Mr. Group, Muja, Lady Hilda e Lady Salma. O locutor ainda comentou que com toda a certeza deviam ser pseudônimos de gente famosa, que a modéstia vetara a publicidade ou nomes de ação de guerra, gente disposta ao que se desse e viesse. Ou seja, ali o chamamento das pessoas do movimento do Grupo dos 11, né? Então, esses nomes, ele até dá risada, diz que parece codinome, né? Que ele usa para definir quem seriam essas pessoas que participariam. Né? Então, o Márcico, ele trouxe a representação dessa divulgação das listas dos envolvidos nos grupos de 11, via rádio Mairink Veiga. Então, a Baldiceira vai dizer que surgiu a lista com os nomes de seus integrantes na rádio Mairink Veiga, similarmente à ficção, né? Na Guanabara, na rua Mairink Veiga, número 15. De acordo com o Zonato, 2010, página 29, cada grupo deveria ser formado por 11 pessoas, à semelhança de um time de futebol. Estas unidades poderiam ser articuladas e reunir um imenso contingente do povo brasileiro, né? Num outro excerto, em Cágada, os apoiadores do movimento dos grupos de 11 foram presos. Não foi difícil. Da manhã seguinte ao meio-dia, aprisionaram os seus integrantes. Isso em Cágada. Então, em Márcico, ele deixa sua cidade imaginária praticamente desabitada, devido à prisão das personagens da lista da Marinque Veiga, por uma força revolucionária que invade a cidade e leva-os, sem entenderem o motivo de serem presas. Como na ficção de Cágada, os grupos de 11 de Erechim e região sofreram humilhações e são presos, né? E a Baldiceira vai dizer historicamente que as listas apreendidas na Marinque Veiga e denúncias feitas eram o indicativo de onde estavam os revolucionários, os quais deveriam ser punidos. Os integrantes foram presos, sofreram humilhações, em alguns casos até mesmo torturas. As suas casas foram vasculhadas em busca de armas que não existiam. Os registros mostram que foram encontradas apenas espingardas de caça, utilizadas pelos colonos, contrariando as expectativas de que os grupos de 11 estavam fortemente armados. Então, o Márcico coloca que eles foram aprisionados, que eles sofreram ameaça, mas também ele coloca essa ingenuidade do grupo dos 11. Ali no livro ficcional, ele vai dizer que eles estavam desarmados e que eles acharam que, de fato, era um jogo de futebol. Eles não botaram, eles não tinham, assim, conhecimento, de fato, sobre um movimento revolucionário, sobre política, enfim, né? As considerações finais. Para finalizar, Cágada mostra as punições recebidas pelos grupos de 11. O resumo atingiu os objetivos de analisar a representação dos grupos de 11 em Cágada por meio de sua literatura. Márcico traz a personagem verossimilhante Leonel Brizola. A representação da formação de integrantes dos grupos de 11 em Erechim também representou os chamamentos de Leonel Brizola via rádio Mairink Veiga e as prisões no Alto Uruguai. Por fim, buscar-se por meio da literatura uma nova fonte de pesquisa, capaz de enxergar por uma outra perspectiva, né? Então, acho que voltou. Isso, obrigada. Esse aqui é o meu e-mail, glauciaelisazinani@gmail.com, meu Facebook, né? Aqui as referências que eu utilizei, né? Se alguém tiver alguma dúvida, enfim, pode me enviar um e-mail, né? Enfim. E, assim, eu agradeço muito por vocês terem assistido a minha apresentação, e as dúvidas podem me enviar por e-mail, e eu agradeço também os organizadores do evento, né, pela programação. Ali é somente uma parte bem pequena do artigo que depois vai ser publicado, né. Enfim, muito obrigada, então, até a próxima.